Bora, mais uma atualização. Ontem deixei ela devidamente higienizada já para começar a trabalhar. Não tem mais terras. Aí com brilho eu consigo enxergar onde tem as manchas de amassado. E hoje já começou o barro. Olha as petequinhas no carro. Isso aqui ainda vou passar outra e vou demarcar. Não, aqui ainda tá fundo, ainda vou demarcar com a fita e passar outra. Tem várias petequinhas aqui, as bordas. Aqui, a segunda demão, isso aqui. Taquei, a nivela, passo vermelho, pó de xadrez vermelho que eu tenho, não tenho preto, passo vermelho mesmo. E onde revela defeito, vem. Que já ficou bem niveladinho também agora. E aí vai, ainda tem um bocado aqui para trabalhar. Esse aqui eu vou levar num parceiro meu ali para puxar na spotter, para ficar 100% bem alinhadinho. Não tem entrada de passagem para meter alguma ferramenta. Melhor fazer na spotter para ficar preciso. Só o começo. Mais uma atualizaçãozinha básica aí. Como sempre, o cara fica todo sujo. Tá aqui o material aqui dentro. Bem empoeirada. Logo vai começar a levar as pancadas de primer. Taquear ela por completa para dar um primer completo nela. Deixa ela zerada de novo. É, galera, nada resiste a uma boa régua de aço. A gente vem conferindo. Passei a mão, senti o leve relevo, talvez não apareça na câmera. Só o olho nu aparece. Senti um leve relevo. E vou lá. Não sei se vai aparecer, né? Um desnível bem grande aqui. Ok. Aqui, ok. Onde foi trabalhado a massa aqui tá ok. Mas aqui assim, um grande desnível. Olho nu ninguém enxerga, mas quando puxar esse verniz, isso aqui aparecer uma parte bem funda. Deixa eu ligar aqui o vento que é para poder falar. Aqui onde foi trabalhado. Perfeitinho já. Perfeito. Tirei o amassado. Coloquei o barro. Tá alinhadinho. Perfeitinho. Bateu legal. Aqui não vai dar alinhamento porque a peça é curva. Mas aparece assim. A gente força ele um pouquinho, aparece se tem algum desnível, tá zerado. Aqui ainda não mexi, mas tem que puxar um barro grandão aqui esse com a régua. Vamos lá. Só começando os trabalhos de lixamento aqui. Vou aplicar primer depois só nas peças aqui, o wash primer, o preto fusco vinílico, em cima da massa para proteger. E vamos lá, o trabalho tá rolando. Esse vídeo eu tô fazendo em pílulas para depois editar e fazer um vídeo grande. Já, galera, taqueando o carro, tá mais branquinho, onde foi taqueado na 320, seco, falta aqui pra cima. Concluiu ali, concluiu aqui. Aqui tá próximo, só vai revelar o resto no primer. Tá alinhado. Tô basicamente quase concluindo aqui. Depois de ter puxado a lata aqui, agora eu tô corrigindo onde não tem acesso. Corrigindo com aquelas rapinhas de massa. E tinha um fundo aqui assim, tava fundo daqui pra cá. E aqui tem uma marca que é de risco. Aqui tinha duas partes fundas e um amassado, que no outro vídeo aparece. Eu tô corrigindo com o controle de lixamento, dando grau, deixar toda taqueadinha.
aplicar um primer universal primeiro, só para fazer as correções que precisa, para depois, na realidade, o primer universal não, fusco vinílico aqui em cima, antes do primer, para depois dar um primer e corrigir, se precisar corrigir alguma coisa. Esse lado está quase concluído, lá na frente paralelo eu não vi amassado algum. 2 dias, bem dizer, de trabalho na parte de taqueamento, massa e taqueamento. Se for incluir os dias que eu desmontei e desamassei, tô com o dia 2, hoje são 8, tô com 6 dias total, entre lavagem, desmontagem, lavagem. Foi feito o detalhamento de chassi para não ter sujo, para me atrapalhar, e fiz uns rebatezinhos, e agora taquear e correção com massa. Colocar aí seus 6 dias, né? Só que aí desconta final de semana, né? Então tá dentro do cronograma. Vamos lá. Rapaz, eu já ia esquecendo de gravar. Dei o wash primer aqui, passei o wash primer aqui também, aquele primer maroto para revelar os defeitos, né? Fazer o devido retoque. Eu tô com a lâmpada que já tá querendo escurecer, né? Wash primer para proteger a lata aqui também. E vamos lá, dar umas 2 camadas legal de primer aqui para passar o controle de lixamento. Amanhã passar o controle de lixamento e ver onde é que ainda tem defeito para repasse. Vamos lá ver a importância do controle de lixamento. Zerou já aqui. Aqui zerou. Mas aqui, ó. Deixa eu botar em zero para ligar o flash aqui. Aqui claramente dá para ver as falhas. Essa maior aqui, ele tá liso, aqui ficou mais grosso um pouquinho o wash primer. Mas claramente dá para revelar com o controle de lixamento onde ainda tinha problema na massa. A massa poliéster é quase da mesma cor, é clara. Não revela. Quando você aplica o controle de lixamento, aí aparece. Nessa hora aqui eu vou dar mais uma massa poliéster, jamais. Eu vou, ainda tá tudo no controle de lixamento, né? Eu vou aplicar uma massa de pequenas correções aqui. Dar uma lixada com a 320. Corrigiu isso aqui. Controle de lixamento de novo, todo o trâmite outra vez. Vou zerar aqui. Isso aqui fica numa parte que brilha, que é bonito. Quando polir não pode ficar falha, né? Tem que ficar uniforme, bonitinho. Isso aí, moçada, depois de muita batalha de ajustes. Não sei se vai focalizar direito, eu tô escorado na parede aqui. Zerou todas as falhas aqui. Só tem uma pontinha aqui que encostou alguma coisa agora à noite. Não tava assim. É fácil. Uma massinha de pequeno detalhe. Lateral zerou. Que tava tudo cheio de amassados. Tem um aqui, mas é quase que imperceptível, não compensa mais da poliéster. Zerou a curva. Zerou aqui, onde tinha aquele outro. Bem lisinho. Hoje eu vou desmontar essa parte aqui. Taquear, deixar no primer, essa lateral completa no primer aqui. Tirar esse acabamento. Eu deixei ele completo no primer, essa lateral hoje aqui. Só começando o dia até 5 da tarde, ainda tem muita batalha ainda. Agora sim, meu pai, olha só.
esquerdo aqui já deu uma alinhada. Esse meio aqui, ele não fica 100%, porque esse paralama foi aquele que pegou a porrada daquela vez. Não vou forçar ele, mas já deu um alinhamento bem legal já. Isso aqui eu vou fechar bem pouquinho, isso aqui só um pelinho, mas se fechar um pelinho do gato ele dá abertura no meio. Aí. Bem alinhadinho. Agora eu vou para alinhar capô aqui. Deixa ele de sobreaviso para depois alinhar o para-choque direitinho quando fizer o outro lado. Galera, olha o nível da confusão que eu tô enfiado nesse teto aqui. Olha o chaboquezão de diferença que tem aqui. Deixando com o taco aqui de madeira para poder ele aparecer. Controle de lixamento. Aqui, ó, bem como estava marcado. Aqui são dois, um aqui, outro aqui. E ali em cima não vai dar para mostrar em pegar na luz, a câmera pegar na luz. Aqui, ó, aparece ali, ó. O negócio tá pegado aqui. Não queria fazer isso, mas teto é teto, não tem como fazer milagre. Aqui é uma chapa por dentro aqui. Eu não vou desmontar o teto que tá bem montadinho original para fazer um rebate, alguma coisa, e de repente a chapa ficar fofa. Ou repuxar com o spotter para ter que descascar uma tinta original, não. Eu vou taquear aqui até aparecer a lata. E aí sim, vou aplicar a danada, tá ali esperando ali. Vou aplicar a danada aqui, seja o que Deus quiser. Vamos taquear e botar pra torar. Deixa aqui, tinha um amassado. Feridinho, feridinho. Outro amassadinho ali, outro feridinho. Aqui os outros já concluído. Só tinha um aqui que eu acabei de fazer uma passada de massa que ele tinha um risco aqui. O restante já zerou. Hoje é domingo. Tô trabalhando domingo para recuperar às vezes alguns horários que a gente se embola resolvendo mais de uma coisa. Mas tá dentro do prazo ainda. Galera, eu sei que é clichê falar, mas isso aqui é muito importante. Wash Prime, preto fosco vinito, todo trabalho que você vai executar com massa, mexeu, apareceu a lata, protege. Eu vejo muita oficina aqui em Manaus, moro aqui no norte, no Amazonas, em Manaus. Muita oficina eu passo por aí, às vezes o cara lixando as massas, o cara metendo lixa com água, principalmente água tratada de torneira, que contém cloro, que oxida a chapa, e depois só mete o primer em cima e pau, pinta. Como eu costumo brincar, a pintura do Tião da esquina. Cobra R$1.200 para fazer uma pintura completa no carro. Esse carro aqui só de material foi R$2.000 que a loja retirou lá do estoque deles. Mas incluindo material de polimento. Foi R$2.000 de material para fazer uma pintura branco.
Mas eu trabalho com material de alta qualidade. Vai ser verniz alto sólido, de qualidade, tinta, poliéster. Serviço bem feito. Não é feito no PU, como fazem por aí, aquela pintura de preguiçoso, que é uma demão só. Aqui, ó. Vai aparecer no... Quando focalizar, você vê aqui o teto cheio de amassados ainda. Vai começar a trabalhar ainda o teto. O Wash Primer, 5 minutinhos está no grau. Já vou meter um primer por cima, o primer universal, que eu estou aplicando universal antes de dar o primer PU. Para trabalhar ainda, se precisar trabalhar alguma coisa, só no universal. Depois que taquear, que fica liso, aí eu dou uma ou duas demãos do primer PU. Para poder vir a poliéster e o verniz, beleza? Só uma dicasinha aí. Logo eu estou subindo o terceiro vídeo. Provavelmente esse aqui vai estar dentro do terceiro vídeo. Vão deixando o like, se inscrevendo, compartilha pra galera acompanhar esse trabalho aqui na minha moçada. Tá caminhando. Porque um primer fininho PU ontem para aparecer as correções. Assim como aqui onde tinha massa, apareceram as correções já no primer PU e passando o controle de lixamento. Olha o tanto de falhinha que tinha. No primer PU é mais fácil a correção, que dá para lixar a seco. E vamos corrigindo esses pedaços assim. Isso aqui é aqueles pedrinha que pega, o carro andava muito em estrada para fazer a entrega. Já tem um bem aqui. E pegou muita pedrinha, apesar de ter um adesivo, tinha um adesivo aqui no meio, mas as laterais eram abertas, né? Então tem muita pedrinha. O amassadinho que tinha, que alguém deu um coque por aí, já está corrigido, está perfeito. Esse lado não mexi nada, agora eu vou partir para o teto aqui. Ontem eu já deixei ele bem no controle de lixamento para ver a primeira lapada de massa poliéster. Lá vai, tá correndo, tá correndo. E como nada são flores, aqui ainda não mexi a traseira. Ontem de manhã, quando eu saí, de longe tava o sol, vem daqui do leste aqui. Eu saí, apareceu um desenhozinho, tá um desenhozinho mais ou menos assim aqui. No sol apareceu, aí eu já deixei marcado para correção. Eu ainda não lixei aqui para dar o primer PU depois. Se eu matar hoje o teto lá e o capô, amanhã eu parto para essa tampa. Aí eu vou taquear aquele primer universal lá, que foi só para controle mesmo. E vou selar o carro todinho no primer PU, que é para dar a correção fina, que ele já vai ficar liso para dar profundidade, não, apesar de ser branco, mas como fica bem lisinho o primer PU, ele vai ficar com a pintura muito mais lisa, muito mais bonita quando aplicar o verniz. Ai, 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 meu Deus, como pode? Olha só, vamos fazer um raciocínio lógico. Aqui, ó, tem acesso, tá aberto aqui, ó, tá para dentro. Ali dá para notar de longe que tá para dentro, né? Então, essa ponta entra junto, correto? Olha o ângulo ali, ele não é tudo isso, tá convergente. Aí o cara, ao invés de tirar o paralama, fazer isso aqui, ele fez o seguinte: quebrou aquela peça, né? Aquela peça que trava no paralama. Aí tá sem o arrebite que tinha, o original. Aqui, ó, não tem quase nada amassado dentro. Tu passa a mão, é pouquinho. Aqui nem amassado tem, ó. Bem só na pontinha do dedo que dá pra sentir. O que que o cara fez? Como o carro ficou desembeiçado, não foi alinhado lá, ele corrigiu isso aqui, parafusou lá e meteu massa aqui. Tem em torno de 1,5 mm, quase 2 mm de massa. Aqui, ó, tá torta, a ponta pra dentro, dá pra ver a curva aqui. Completamente torto aqui. E o cara me meteu uma massa provavelmente daqui, esse pedaço aqui todinho. Me meteu uma massa de lá pra cá, pra corrigir com a distância do para-choque. Ai, ai. Santa paciência. Tirei, vou fazer a correção. O que tá me preocupando é isso aqui.
É, ele conseguiu. Ele conseguiu destruir a rosca que tinha ali. Era um M6, ele destruiu. Eu vou ver se eu consigo abrir e vou pontear uma porca lá dentro, embutida. Vou pontear, encher de solda, lixar para ela ficar faceada aqui, para voltar o M6. Beleza? Gravar essa cena aqui que merece ser gravada. 3, em torno de 3 milímetros de massa. E o carro tem poucos amassadinhos aqui. Fizeram a massa para corrigir o alinhamento do para-choque, sem desamassar nada. O negócio vai ficar pior. Caramba, não tem quase nada amassado, isso é uma vergonha isso.
parar de gravar por ter mais do mesmo, depois eu volto pro resultado. Moçada, vou colocar pra gravar aqui um pedaço. Já vou pegar com o tripé e tudo, já dei uma boa adiantada. Como dá pra ver, ó, tá alinhadinho, já tá com para-choque novo, com suporte novo pra fazer os testes de alinhamento. Agora eu coloquei aqui uma tinta de traçagem aqui, só para ter um parâmetro mais ou menos. Não dá para voltar 100%, que quem fez antes não rebateu nada, não puxou nas portas, ficou feio completamente na massa. Aí eu estou tentando salvar o máximo que dá artesanal, melhor que eu posso deixar para pegar pouca massa agora, mas pelo menos o principal foi atingido. Eu ajustei a parte que faltava ajustar o suporte interno, para conseguir deixar ele bem alinhadinho. Falta só terminar essa ponta aqui quando for fazer o trabalho de massa, para fazer os ajustes aqui para ele ficar 100% alinhadinho. E agora eu estou trabalhando essa parte aqui. Eu primeiro voltei ela para fora, estava muito para dentro, com a lima, com os recursos que eu tenho. Estou usando um taquinho de madeira, um martelo caseiro que eu fiz aqui, bem levezinho, para ele ir fazendo a volta para dentro. E depois de puxar as partes fundas na lima, eu volto as partes que ficaram mais altas, eu volto com cuidado do taquinho de madeira. Vão acompanhando. Passa lima, assim aparecem as partes altas, aí dá pra trabalhar em cima disso.
lima aqui, ela só marca, ela não dá desgaste como aquela lima grande de funileiro. Ela só apresenta pra mim onde tá. Não sei se vai dar pra ver, moçada, mas alguém, ao invés de pintar, dar o primer só onde aplicou a massa aqui, a pessoa deu mais uma massa fina pra cá, onde não precisava. E dá pra notar aqui branco, camada fininha de massa. E aqui dá pra notar a pintura mais clara embaixo é original, a de cima aqui que sai fácil, um PU, não é o branco poliéster com verniz. E outra, ela deu mais um primer por cima antes de pintar de PU. Eu poderia ter feito só o trabalho lá, fazer o prolongamento com poliéster, ou então até pintar todo no poliéster por cima do outro. Não, o cara fez a cagada de aumentar a quantidade de material e colocar material ruim, que é o PU. Agora esse trabalho todo de retirada de material, moçada, tá caminhando. Porque um primer fininho PU ontem para aparecer as correções, assim como aqui onde tinha massa apareceram as correções já no primer PU e passando o controle de lixamento. Olha o tanto de falhinha que tinha.
No primer PU é mais fácil a correção, que dá pra lixar seco. E aí, vamos corrigindo esses pedaços assim. Isso aqui é aqueles pedrinha que pega, o carro andava muito em estrada para fazer entrega. Já tem um bem aqui. E pegou muita pedrinha, apesar de ter um adesivo, tinha um adesivo aqui no meio, mas as laterais eram abertas, né? Então tem muita pedrinha. O amassadinho que tinha, que alguém deu um coque por aí, já tá corrigido, tá perfeito. Esse lado não mexi nada, agora eu vou partir pro teto aqui. Ontem eu já deixei ele bem no controle de lixamento para ver a primeira lapada de massa poliéster. Vai, tá correndo, tá correndo. E como nada são flores, aqui ainda não mexi a traseira. Ontem de manhã, quando eu saí, de longe tava o sol, vem daqui do leste aqui. Eu saí, apareceu um desenhozinho, tá um desenhozinho mais ou menos assim aqui. No sol apareceu, aí eu já deixei marcado para correção. Eu ainda não lixei aqui para dar o primer PU depois. Se eu matar hoje o teto lá e o capô, amanhã eu parto para essa tampa. Aí eu vou taquear aquele primer universal lá, que foi só para controle mesmo. E vou selar o carro todinho no primer PU, que é para dar a correção fina, que ele já vai ficar liso para dar profundidade, apesar de ser branco, mas como fica bem lisinho o primer PU, ele vai ficar com a pintura muito mais lisa, muito mais bonita quando aplicar o verniz. Vamos lá, depois de algumas horas fazendo as correções das massas, né? Já aplicado o novo primer, vamos taquear para descobrir se resolveu todos os problemas. Todas as falhas de massa, né? Dá aquela taqueada flexível. Eu acho que ele foi julgado imputável. E aí tem o tempo de ter avaliação médica de períodos em períodos para saber se ele está melhor ou não, porque ele foi considerado imputável. Viajou, fez as viagens necessárias, foi àquele estado frequentado por um filho do Bolsonaro, visitou o Congresso e é imputável. É imputável, exato. Ele está internado, foi determinado. Hora da verdade. Tem avaliações psicológicas, foi julgado na primeira instância. Terceira vara federal de Juiz de Fora. Essa sentença do ADEC. O Supremo está interessado em judiar da vítima. É hora da verdade para ver se onde estava falha mais feia Condenou o ex-presidente Bolsonaro a pagar de massa, R$ 200 em indenização corrigiu. por racismo recreativo. O relator da apelação, o desembargador federal Rogério Fabreto, definiu o racismo recreativo como, abre aspas, ato de racismo que procura promover a reprodução de relações assimétricas entre grupos raciais por meio de política cultural baseada na utilização de humor como expressão de hostilidade racial. Essa definição trouxe o desembargador Rogério Fabreto para embasar a condenação de Jair Bolsonaro enfim, ele chama de racismo recreativo. No processo, Jair Bolsonaro é acusado de fazer manifestações públicas de Parte que mais me interessa é aqui. sobre um cidadão negro. Se corrigiu, que deu trabalho essa lateral, gente. Social. Segundo o processo, ao se dirigir a um apoiador negro que tem cabelo black power, Jair Bolsonaro teria feito o seguinte
comentários, abre aspas. Olha o criador de baratas, tá? Essa criação de baratas, fecha aspas. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Novamente, uma citação do Jair Bolsonaro. Você não pode tomar ivermectina, vai matar todos os seus piolhos. Fecha aspas. Bom, Ana, vale lembrar que esse caso em que Jair Bolsonaro foi condenado em R$1 milhão, a defesa havia vencido a ação em primeira instância, houve aí recurso, né, foi apelado aí para o Tribunal Regional da 4ª Região, mas ainda cabem também outros recursos a instâncias superiores. Mas realmente chama atenção essa definição de racismo recreativo, que eu confesso também nunca tinha ouvido falar. Racismo recreativo. Olha, quando nós pensamos que depois de baleia, de importunação de baleia, não existisse nada mais criativo para perseguir o presidente Jair Bolsonaro, vem agora o racismo recreativo. Olha, eu realmente não sei o que comentar, eu vou ser bem honesta. Racismo recreativo, vou comentar o que sobre isso? Isso consta nas nossas leis, crime por racismo recreativo, perseguição de baleia, laricoia, carteira de vacinação. Está tudo muito óbvio. Está tudo muito óbvio. Agora, em vez de você, Jair Bolsonaro, que entre os seus melhores amigos ali, braço direito, Pega um taco rígido. homossexuais, o melhor amigo da esposa do Jair Bolsonaro é um homossexual assumido e todos se dão muito bem ali. Olha, aqui tava tá feio. ficando difícil comentar, porque realmente racismo recreativo, esses tribunais que estão parecendo mais recreações, né? Um recreio de perseguição ao presidente Jair Bolsonaro. Assim como os ministros e a ministra da primeira turma, eles estavam ali na recreação, no momento recreativo. Eu falei 27 anos e 3 meses, mas o senhor falou 28, então eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir aqui 9 meses e 1 ano e... Eu realmente não sei o que falar. O Brasil chegou num ponto que ou a população reage de maneira ordeira, republicana, demandando que os seus representantes no Congresso assumam essa reação constitucional, ou a recreação do Brasil Cabelinho vai por ficar aqui assim. só em um lado. Um cabelinho que vou dar uma massa de pequenos retoques. Até o próprio Primer PU, quando aplicar, ele corrige que ele é de preenchimento. Vou taquear o resto aqui. Mais tarde eu gravo o resultado. Parte de controle de lixamento. Tô lixando na água agora porque já foi aplicado o Wash Primer. Aparece em algumas partes. Agora aquele momento que revela que onde ainda tem falha, a parte que foi aplicada a massa poliéster. Esse carro passou na mão de motoristas que encostaram em vários lugares. Esse carro completamente cheio, amassado na lateral do carro. É toda coisa bobinha, assim, fácil de resolver. Só que essas coisas bobinhas, às vezes, uma lateral dessa, às vezes leva 2 dias. Pra deixar ela completamente lisinha, bonita, a lateral. Fica detalhado, não parecer nada. 1 dia, 2 de trabalho às vezes.
Só perguntar, mas que trabalho demorado. Sim, meu trabalho é detalhado. Trabalho para deixar o carro completamente original de novo. Bem lisinho que tem. Vai olhar ele de ponta a ponta e não vai ver defeito. Como eu costumo brincar, tem muita pintura a Latião da esquina de R$ 1.200. O carro desse cara cobrar mão de obra de 1.200. E o carro fica assim. Na hora do pega pra capar, aplica o verniz, aparece essas imperfeições e pode a olho nu. Na tinta branca a olho nu, deixa eu ver se posiciona um pouquinho mais. A olho nu na tinta branca, isso aqui nem aparecia. A profundidade que tá uma esfregada que passaram no carro. Revelou agora. Infelizmente. Mais um trabalho. Ainda tem mais dois pequenos ali, mas eu não vou focar nele agora. Vou tirar do suporte aqui para filmar. Não sei se a luz vai ajudar, que o celular tá contra a luz. Várias parte aqui que eu não percebia contra com ele só na tinta branca original. Tá aí um monte de amassado que ainda tem por corrigir. Essas partes aqui onde trabalhou com a lixa mais grossa aparece tudinho, onde ainda tem falha. Aqui ficou fora um pouquinho, dá um retoquezinho de leve, fundo, ainda tá fundo, aqui não aparecia antes, aqui também não, revelou agora. Trabalho, não sei como existe cara que cobra 1.200 para fazer um trabalho desse, com sinceridade.